世界の皆さん、おはよう、そしてこんにちは、こんばんは。テレビウチナーのポッドキャストの時間になりました。これから皆さんに、素晴らしいゲストを紹介します。ブラジルは人種のるつぼ、いろんな人種がいますね。この国はとっても素晴らしい国です。私の大好きな国です。それでは、ナオミさん、今日のゲストです。ナオミさんはインターナショナルの歌手、そしてエンプレザリアtambém。ナオミさん、こんにちは。こんにちは。Boa tarde a todos、ね。はい。そしてユキさんはRelações Públicasテレビウチナーでしてます。ユキさん。はい、皆さん、boa tarde。ナオミさん、どうぞ。Hoje o nosso convidado é natural de Araçatuba, São Paulo, tendo como formação a engenharia eletrônica, administração de empresas e direito, né? E tem grande destaque tem uma grande atuação e destaque na nossa colônia nipo-brasileira, sendo hoje presidente da assistência social Dom José Gaspar, o Ikoi no Sono. Bom dia, Izumi-san. Bom dia. Izumo Honda-san desu. Bom dia, minasan. Ohayou gozaimasu, konnichiwa. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Porque para o mundo todo, né? Sim. Então, konbanwa, né? Para quem está nos assistindo do Japão, eu queria agradecer o convite, Miyako-san, Naomi-san, Marcos, Maki, Toshio, de poder falar um pouquinho, né? Aqui um pouco da minha vida, talvez, também um pouquinho do Ikoi no Sono. Izumo Honda-san no vida, vamos ver, né? Como foi a infância, adolescente, né? Soste maioridade, depois grande profissão também, né? Vamos ouvir um pouco então, Izumi-san. Bom, eu nasci há 66 anos em Araçatuba, né? E acho que eu tive uma infância bastante privilegiada, né? Estudei em Hongaku, a escola normal, mas da parte da comunidade, né, eu tive grandes professores, né, uma Fumiko Sensei, a outra Watanabe Sensei, e eu tive a oportunidade de participar de tudo que se resume então, Nihongo perfeito também? Não tão perfeito assim, né? Mas assim, eu estudei em Hongaku, participei de Irinkangaku, participei de torneios intercoloniais de basquete, né? Então assim, acho que eu tive uma infância bastante variada, bastante assim interativa com a comunidade japonesa, né? Aliás, assim, isso não era só eu, né? Acho que naquele momento, 50, 60 anos atrás, os pais faziam questão que os filhos se integrassem muito com a comunidade, né? Sim, lá na Araçatuba tem família Yasunaga, assim, todo mundo conhece. Tem alguma ligação, Izumo-san? Na verdade, não é de Araçatuba, né? A família Yasunaga é de Promissão, né? Sim. A minha mãe é Yasunaga, né? Da segunda geração. Aliás, nesse final de semana agora, tivemos os 110 anos de encontro da família Yasunaga. E são números impressionantes, porque se reuniram 300 pessoas, mas descendentes da família, hoje são 460 pessoas. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Mas está tudo espalhado no Brasil todo? Ou não, basicamente está aqui em São Paulo, Campinas, Maringá, Brasília, Manaus. Sim. Tem todos esses descendentes, né, da família Yasunaga. Todos eles, eu acho que dentro de uma educação, eu diria até um pouco rígida, né, da educação japonesa, mas todos eles hoje, né, ocupam posições de bastante destaque. E principalmente por falar muito bem o japonês. Sim. Então, 日本の人がブラジルに来たら、parece assim, 昭和の日本みたいって皆さんそうおっしゃいますね。Sim. Pessoa acha que assim é igual ao Japão, né? Então, amigo, assim, como a minha mãe casou com meu pai, Sal Honda, que era de Catanduva,
quando eles casaram, eles foram para a cidade, né? Então, eu já nasci na cidade, né? Então, eu não nasci em Promissão, né? Então, assim, eu era considerado o da cidade, né? E aí os meus primos todos, eles, a maioria deles nasceu em Promissão, né? Eu confesso assim que no começo, para mim eles eram caipiras, né? E eu era da cidade, tá? Mas hoje eu tenho uma admiração muito grande por todos eles, tá? Eu vim para o Brasil ano 71 e 72 eu fui até Araçatuba para conhecer uma pessoa, chama família Shinzato, né? E, nossa, eu gostei do Brasil por causa de Nikkei-jin, porque Nikkei-jin fala muito bem japonês, então eu não sentia, assim, muita, assim, dificuldade de morar, por causa da ajuda de Nisei Sansei, que falava muito bem Nihongo. Além disso, coração muito bom, assim, típico aquele antigamente que a gente recebia ensino no Japão. É totalmente aquele ensino tradicional japonês. Aqui no Brasil ficou pessoa, né, tá na vida, né, dia a dia. Então eu gostei muito desse comportamento de Nikkeis. Então, amigos, aí acho que tem um trabalho importante, né, de todos vocês, né, de tentar preservar um pouquinho toda essa riqueza da cultura, seja pelos karaokês que a Naomi participa, mas nesse encontro, amigos, é impressionante. Os Dichan são a primeira geração. A minha mãe, que é filha do Dichan, né, junto com os outros irmãos, é a segunda geração. Eu sou a terceira geração. Os meus filhos são a quarta geração. Os netos seriam a quinta geração. E aí agora nós já estamos na sexta geração da família Yasunaga. Bastante, né? Agora, o impressionante é que todos eles falam Nihongo perfeito. Imigrantes japoneses, né? Assim que estão assim preservando a cultura japonesa e contribuindo para o Brasil, né? Sim. Até que nesse encontro não tem jeito, né? É Tankobushi, como bom odori. E para encerrar, Hotaru no Hikari. Tá, então, já, né, contou sobre a vida de infância e sobre onde ele nasceu também, né? Toshio-san, vamos colocar um vídeo e a foto dos 110 anos de comemoração do aniversário da família Yasunaga. Izumo Honda-san, filho de Isao e Kazumi Yasunaga Honda ですね。Yasunaga 110周年。110 anos da família Yasunaga. Sua família, né? Poderia explicar um pouco, Izumi-san? Parabéns, né? Nossa, que linda. Na verdade, é um motivo de muito orgulho, né? De fazer parte dessa família Yasunaga. Então, eu sou terceira geração. Terceira geração. Okasan, Kazumi era a segunda geração. Né? Sim. E tem uma curiosidade, né, Meiko-san, que todos os meus primos, né, que são terceira geração, eu nunca entendi muito, eu era até meio ciumento, né, porque todos eles tinham um carinho muito grande pela mamãe, Kazumi-san. Todos eles. Aí eu falava, mas por que eles gostam tanto da minha mãe, né?
Sim. E aí me explicaram que na época do sítio eram 13 irmãos e mamãe era a mais nova, né? Uma das mais novas, né? Sim. Então ela quem cuidava de todos os sobrinhos enquanto os pais deles, Sim. que eram mais velhos, né, iam trabalhar na roça. E a mamãe cuidava de... Não a minha mãe, né? As outras mães cuidavam de cozinhar, lavar roupa, arrumar a casa. Então, para eles, a minha mãe foi como se fosse uma segunda mamãe. Por isso que eles tinham um carinho enorme por quem cuidou deles pela coração, né, de criança. Então, aquele senbei é bonito, gostei. E aquele tipo... Camon desu ka? Tem, parece logomarca. Brasão, né? Brasão da família Yasunaga, assim. Né? Bonito camon. Que significa esse camon brasão? Esse é um brasão que já era utilizado quer dizer, na verdade, meu bisavô, né? Ele era agricultor no Japão, né? Então, sim, descende disso daí, né? Izumo-san, a gente já conheceu, né, sobre vida de infância, família. Queria saber sobre profissão, área de trabalho também, porque Izumo-san tem várias carreiras, né? Vamos ver? Mieko-san, acho que da mesma forma que eu tive uma infância também bastante assim, com bastante atividades com Nihongaku, Odori, Ringangaku, intercolonial, acho que a minha vida profissional seguiu muito esse mesmo caminho, né? Então, Como iniciou o trabalho? Então, eu me formei em engenharia eletrônica, né? Engenharia. E eu entrei muito cedo, eu entrei com 17 anos, com 21 anos eu já estava formado, né? O meu primeiro emprego foi exatamente numa empresa que acho que todos devem se lembrar muito, que chamava Motorrádio. Motorrádio, sim, né? Eu lembro do também. Urashima-san, né? E para mim foi uma grande escola, assim, um local que eu pude aprender muito, né? Mas assim, eu entrei lá há um ano, né? Um pouco no último ano de faculdade, eu entrei para fazer o estágio. E com 21 anos eu me formei. E aí eu me efetivei como engenheiro. E aí logo me mandaram para Manaus, onde eu fiquei 1 ano em Manaus. Então, se pensar que com 21 anos eu tinha que mudar de cidade, né, para ir para Manaus. E Manaus naquela época estava começando a existência da Zona Franca de Manaus. Sim, então, free tax, né? Sim, aí eu fiquei 1 ano lá. Foi também muito bom, deu um aprendizado enorme. Mas a Motorrádio era uma grande escola. Era um pouco diferente do que é hoje, assim, as indústrias, mas naquele momento, e hoje a gente tem, quando eu ando na comunidade, Tomio Katsuragawa era da Motorrádio. O Milton, que é esposo da Harumi Goya, também era na Motorrádio. Só que, lógico, como eles eram um pouco mais experientes que eu, já eram gerentes na época, né? Então, eu não sabia disso. Só depois que a gente começou a conversar que os dois ligação, também... Né? Ligação dos dois, até né? Agora, né? Então, assim, a gente foi uma grande escola. A minha estadia com 21 anos em Manaus também, eu acho que foi... Aí eu fui professor lá em Manaus, porque naquela época um engenheiro que vinha de São Paulo, ele era assim, uma novidade, né? Então eu fui professor do Senai em Manaus, né? Então assim, foi uma grande experiência que eu tive. Naquela época tinha poucos engenheiros. Em Manaus tinha pouco, né? Então, sim, assim, em Manaus ainda estava começando essa Zona Franca de Manaus. Todo mundo chamava doutor, né? Doutor. Sim. E até muito engraçado que, lógico, quando a primeira viagem que eu fiz de avião foi para Manaus. Aí quando eu voltei, eu falei, papai, o que o senhor quer de Manaus? Eu quero wasabi. Wasabi. Que hoje eu... wasabi na época. Nossa. Há 50 anos atrás. 50 não, 45. Wasabi? Não, que era importado. Não tinha essa facilidade, não né? Tinha essa facilidade em São Paulo. Não, e o meu pai queria. Mercearia. Hoje a gente compra o wasabi. Então, mas e quando o papai falou, Izumo, me traz wasabi. O que é wasabi? Aí falou que era para colocar no sashimi lá e tal, né? Sim.
Então, assim, foi muito engraçado, mas eu trouxe muito wasabi pro meu pai. Ah, sim. Seu pai gostava muito, né? Era mezurashi na época, né? Mezurashi. Na época só se comia com shogar, né? Já ralava shogar, né? Mas hoje em dia, o wasabi, lá na França também, pessoa parece que usa para várias culinárias, sim, né? sim. Não somente para peixe, né? É que na época, acho que o wasabi que eles escutavam era só que tinha no Japão, né? Não tinha Sim. aqui. E lá em Manaus tinha a importadoras de produtos japoneses. Agora o né? Brasil tem tudo, Não, né? agora o Brasil tem tudo. Naomi-san tem tudo. Naomi-san tem tudo. Sim, eu sempre compro lá na Sim, mercearia Emma. de sacolão imigrantes, Eman, né? Eman tem bastante coisa. Só que não tem wasabi aqui. Tá. Então, outro... Aí depois eu fui trabalhar na Nacional, na época era Nacional, né? Hoje é Panasonic. Aí eu fui para São José dos Campos. Né? Também fiquei lá por 3 anos, né? E posteriormente eu fui trabalhar numa empresa que chamava Elebra, Eletrônica Brasileira, que na época era a maior empresa de eletrônica digital do Brasil. Então eu fui trabalhar numa área militar, né, numa área de defesa. E aí eu fiquei 1 ano na França, indo e voltando, mas no total fiquei quase acho que 1 ano morando lá, por conta da transferência de tecnologia dos radares de aeroportos. Então, a gente fez toda a transferência. Todos esses radares que tem nos aeroportos hoje são de uma empresa francesa chamada Thomson, né? Então, do qual a gente fez os estágios lá e trouxemos a tecnologia para cá, né? Então, esse também foi uma experiência muito diferente, né? Porque também trabalhando, aprendendo, né? Sim, só que trabalhava na França toda, né? Não só em Paris, né? Mas na cidade de Brest, Lyon, né? Então, assim, viajava-se muito internamente lá por conta do próprio treinamento que a gente tinha, né? Lá, né? Mas para mim, assim, era tudo muito novo, né? Eu estava, acho que com 24 anos, 23 anos, né? Então, tudo era... Não, 25 anos. Tudo era muito novo para mim, né? Mas, assim, eu acho que foi uma experiência muito, muito boa, né? Trabalhar lá. Depois eu fui para o centro de pesquisa da Telebrás. Então, nessa época, ainda era tudo uma época de reserva de mercado, né? Não podia importar nenhum computador, não podia importar nada, né? Então, tudo tinha que ser feito aqui no Brasil. Então, eu fui trabalhar no centro de pesquisa da Telebrás. E, por fim, depois eu fui para a NEC, né? Fiquei na NEC até me aposentar dessa daqui. Tecnologia cada vez avançando, né? Então, na época foi quando se tinha essa reserva de mercado, que não se podia, né, ter outros produtos que não sejam os fabricados aqui no Brasil. Aí, posteriormente, na época do Collor, né, se fez a abertura de mercado e depois aí, na época do Fernando Henrique, que teve a privatização das telecomunicações. E aí o mercado se abriu todo, então hoje você pode importar. Mas na época que eu estava no centro de pesquisa, só os produtos que eram desenvolvidos lá. Né? Yuki-san, Naomi-san, assim, área profissionalismo, né? Profissão tem bastante. Então vamos ouvir mais, aí depois vocês perguntam também, né? Não, aí para mim, assim, eu sempre tive essas duas pontas, né? Porque quando eu entrei na faculdade, eu era o mais novo, né? Então, quando eu mudei para São Paulo para estudar, eu não podia sair à noite porque os meus amigos falavam, Izuma é de menor, então ele não pode sair. Então, eu tinha que ficar lá no apartamento. Aí, posteriormente, né, da engenharia, eu fiz administração. E aí, recentemente, 8 anos atrás, eu me formei em Direito. Só então que aí, é recente. É recente. Direito. Só que o Direito é o contrário. Eu era o mais velho da classe. Não. Então, o que eu era o mais novo na engenharia, no Direito eu era o mais velho da classe. Sim. Né? Só que o Brasil é bom, né? Não sente, assim, idade diferença. Assim, Japão é mesma idade, mesma classe, geralmente. Nem tem muita diferença de 1 ano, 2 anos, 3 anos de diferença. Só que o Brasil, mesmo que assim, tem mais diferença, todos são amigos, né? Sim. Para mim é uma experiência, essa do Direito, assim, desde o momento que eu fui fazer a minha matrícula, né?
A polícia falou, bom, cadê o seu filho? Tá aí? Eu Ah. falei, não, sou eu mesmo, eu que estou sim. fazendo matrícula, né? E depois na classe também, não é muito fácil, né? Você ser eu já estava com quantos? 55 anos, enquanto que o aluno estava com 18 20, anos. 18, 20 anos. Então, assim, é uma diferença de idade, de períodos, né? De pensamentos, né? Que é muito assim, acentuado, mas que te dá um aprendizado muito grande, né? Sim. Até que o meu filho falava, porque meu filho na época tinha 18 anos. Aí ele falava, papai, você aqui em casa, você fica bravo. Lá na escola você não fica bravo. E a idade era a mesma, né? Era como se fossem amigos do meu filho, né? Então, mas foi uma experiência muito boa, muito boa. Eu era mais velho que os professores. Ah, sim. Então, os professores, quando iam falar sobre alguma coisa, não, porque vocês jovens têm que aprender, eles olhavam para mim, né? Só que o Brasil, esse pensamento brasileiro, eu gosto muito. E, aliás, eu sou terceira idade, tenho 4 netos já. Um neto já formou faculdade. Sim. No exterior também, né? Mas eu não sinto idade, porque ao redor que não provoca muito assim idoso, né? Idade, né? Sim. Então eu gosto muito desse pensamento brasileiro. Acho que o povo brasileiro é uma coisa assim, para mim eu acho muito impressionante. Todos os cursos que eu fiz, né? Mesmo no Japão, né? O brasileiro tem uma, assim, se a gente estivesse aqui com nós 4 aqui, estivéssemos aqui com um argentino, a gente estaria falando em espanhol. Ou tentando falar espanhol. É verdade. As outras nacionalidades não tentam falar português. Muito difícil. Difícil, né? Então, o brasileiro tem essa questão de querer aprender, de Interagir. querer interagir, né? Dessas aqui, né? Sim, sim. Engenharia, direito, tem mais também? Eu fiz um MBA, né? Sim. Um MBA, né? Em telecomunicações também. Dessas aqui. Aí as más línguas me falavam, quando é que você vai começar a trabalhar? Porque eu ficava só estudando. Mas não, eu acho que para mim a cultura, não precisa ser o estudo, mas a cultura, esse aprendizado, eu acho que é muito importante. Essa questão de estar com a cabeça trabalhando, né? De qualquer forma que seja, de cantar, né, Naomi, né? Fazer um treino. Mas eu falo para meus filhos, né? Do mesmo modo que vocês vão numa academia, tem que ir na academia, mas tem que fazer um pouquinho do exercício mental da cabeça, né? Isso daqui. Então, Izumo-san, várias carreiras passou e agora é presidente de Dom José Gaspar, Ikoi no Sono, né? Poderia contar um pouco e aí, né? Como veio o interesse pergunta do trabalho, né? Pergunta sobre Ikoi no Sono, Tá ok. né? Assim, desculpa. Vamos Qual suas ver o que é perspectivas Ikoi no Sono, né? para Ikoi em 2024, visando também qualidade de vida, sustentabilidade, inovações e com soluções dentro dos projetos a serem na sua gestão. Izumo-san é uma pessoa de verdade altruísta, a gente percebeu isso hoje, né? E com uma grande bagagem, sempre presente em empreendedorismo. Quais são os projetos para o futuro, tanto pessoal como também para o Ikoi no Sono? Então, Marcos, só que para que possa entender a resposta disso tudo, né? Eu tenho que responder ao que a Naomi estava me perguntando, né? Da onde, né, que surge tudo isso? Essa vontade de... Ela não surge do nada, mas assim, há uma outra coisa que eu não citei, né? Na época da faculdade, Mieko-san, eu fui Ryugakusei, eu fui da Casa de Estudantes da Harmonia. Eu morei no Harmonia. E desde aquela época que eu morei no Harmonia, eu morei 5 anos da minha faculdade lá,
eu olhava tudo aquilo que é o Harmonia, o que é o Harmonia hoje, que é um colégio hoje, né? Harmonia, né? Fuji Ramos, Fuji né? Ramos. Aquilo tudo foi construído por um grupo de japoneses. E por que eles construíram tudo aquilo? Então, desde aquela época, eu já ficava muito encucado, né? Assim, eu morava lá, pagava uma taxa assim baixíssima. E tinha comida, roupa lavada, quarto com todo quarto mobiliado, tínhamos quadra esportivas, tínhamos salão, tínhamos tudo. Então alguém nos pagava aquilo, alguém trabalhou para que eu pudesse estar lá. Não só eu, né, como muitas pessoas estavam lá. E aí desde aquela época eu comecei a sentir de que eu me formei, de que a gente deveria, né, retornar um pouquinho para a sociedade, né, retornar um pouquinho para a comunidade, essa oportunidade que a gente tinha, né? E aí eu abri um grupo, uma ONG não oficial, chamado Harmonia Solidária, que era um braço do Harmonia para fazer os trabalhos solidários, né, para fazer um trabalho em prol da comunidade, né? Mas aí teve alguns probleminhas, tal, então a gente acabou se desligando. Eu era diretor, também acabei saindo. Foi na época que aquela questão do taiko. O taiko da Harmonia foi o primeiro campeão brasileiro de taiko. Kyorakuza, né? Eu lembro, ganhou o primeiro lugar, campeão no Brasil, e aí foi para o Japão, né? Eu lembro. Foi para Yokohama, né? Sim. Bom, naquele momento, acho que, não sei se Mieko-san se recorda. Conheço Izumo-san há mais de 30 anos, né? Sim, não, mas aí Mieko-san me disse, Naomi, um ditado, não sei se Mieko-san, e a Mieko-san foi a terceira pessoa que me falou desse ditado, um ditado japonês, que diz que quando a cabeça de prego começa a sair, tem que dar uma martelada para ele. Lembra, Mieko-san? Mieko-san que me escreveu esse ditado. Terceira pessoa que me falou. Sim. Diz que quando, né, a cabeça do prego começa a sair, tem que dar uma martelada para ele voltar no lugar de novo. Deru kugi wa utareru. Sim. Eu lembro, sim. Então, lembro agora. E aí foi nesse momento que aí também, eu saí da Associação Harmonia, mas aí já estava voltado um pouco para a comunidade, né? Eu não conhecia Kodomo, Kibo, Ikoi no Sono, mas esse meu grupo de amigos, né, esse grupo de pessoas ajudavam todas essas entidades, né? Aí foi nesse momento que o Ikoi no Sono era o que eu mais via que faltava voluntários, né? E então a gente decidiu ajudar um pouco mais o Ikoi no Sono, né? E aliás, esse ano fazem 20 anos, né, que eu estou como diretor do Ikoi no Sono. Eu estou há 25 anos no Ikoi no Sono. 5 anos como voluntário e depois 20 anos como diretor, né? E no Ikoi, né, eu tive a sorte, né, de ficar passando por várias etapas, né? Então eu entrei como voluntário, depois eu entrei como diretor. No Ikoi tem uma figura chamada diretor superintendente, que hoje é ocupado pelo nosso amigo Takashi Iwamoto, né? Ele que tem essa incumbência. Mas esse diretor executivo, superintendente, é muito importante na estrutura do Ikoi. E quando eu entrei como diretor normal, né? Assim, que não tinha nenhuma responsabilidade, né? No Ikoi, antigamente, inclusive, as reuniões eram na hora do almoço. Eu não podia na hora do almoço, dia de semana na hora do almoço, né? Estrutura bonita lá, né? Local. Sim, mas também. Eu digo assim, as reuniões de diretoria, né? Então, eu tinha um diretor superintendente que chamava Dr. Mário Hirata, né? Ele era um exemplo para mim. Assim, então, tudo que eu aprendi de como ser um diretor superintendente foi do Dr. Mário Hirata. Ele acabou falecendo. Aí eu não sei o que deu lá, eu estava acho que só 4 anos como diretor. Aí, Izumo, você vai ser diretor superintendente. Mas eu aprendi tanto com o Dr. Mário que eu falei, tá bom, eu aceito. Acho que eu fui o mais jovem diretor superintendente do Ikoi. Fiquei, depois eu fui para
vice-presidente, e aí há 2 anos eu estou como um presidente. Então, assim, todas essas passagens, né, elas foram me dando experiência de assumir um pouquinho a entidade, mas assim, não surge do nada, ele surge por conta do Dr. Mário Hirata. Sim. Fumio Ora, oração de Suzano. Esse também era muito bravo, mas eu aprendi muito com ele, né? E por fim, com a Sonoko Yoshiasu. A gente aprende com o senpai, né? Bastante, né? Eu acho que eu tive muitos bons exemplos. Muitos bons exemplos. A história do Ikoi é muito bonita, né? Então, porque Izumo-san também tem, Izumo-chan, tem boa energia desde criança, né? Por isso que vem assim, mais assim, energia positiva, bem, né? Aí por isso que você sabe trabalhar também. Então, meu único pesar é de não ter conhecido Dona Margarida. Porque ela morreu em 95, né? Então, sim. 95, eu não conheci Dona Margarida. Época de Guerra Mundial, aí Dom José Gaspar ajudou Dona Margarida, né? Sim. Mas, assim, princípios, né, de como se conduz uma entidade, né? Não, é lógico que eu convivi muito com a Sonoko-san. Então, eu não aprendi a comprar um carro, não aprendi a comprar um apartamento. Sonoko-san faleceu pouco tempo, né? 2 anos atrás. Sim. Mas eu aprendi ao que é respeitar e trabalhar em prol de uma instituição que também foi erguida por 4 pessoas, né? Dona Margarida, Shibata Miyakoshi, Keijo Shihara e Masaru Takahashi. Sim. Esses 4 são os fundadores, né? Sim. Só para você ter uma ideia, Naomi, como a gente questão do nome, né? Eu fico imaginando, em 1953, quando foi colocado o nome de Dom José Gaspar, o Nihonjin falar, da onde você é? Em 1953, como é que o Nihonjin ia falar, eu sou da assistência social Dom José Gaspar? Difícil, né? Difícil falar. E há uns 5 anos atrás, eu também não conseguia entender essa questão do Dom José Gaspar e Ikoi no Sono, né? Mas Shibata Miyakoshi, que foi um dos fundadores, ele sempre declara de que se não fosse o Dom José Gaspar, que era o arcebispo na época, o Ikoi no Sono não existiria. Porque época de guerra, né? Brasil contra o Japão, isso. Né? Então, mas assim, ele é bispo, ajudou, né? Isso. Por isso que o nome tinha que ser Dom José Gaspar. Tem gratidão para ele, né? E aí, há uns 5 anos atrás, as pessoas que hoje não conhecem muita história, eles ficaram bravos comigo, porque a gente foi, igual hoje, né? Nós estamos indo para Kimatsuri. Na Kimatsuri tinha uma faixa grande, assistência social Dom José Gaspar. E as pessoas que estavam lá ficaram bravas. Izumo, todo mundo vem aqui falando de você procurou Ikoi no Sono e não achou. Mas não achou porque nós somos Dom José Gaspar. Aí a pessoa, mas tem que mudar esse nome. Tira esse Dom José Gaspar e coloque Ikoi no Sono, que todo mundo conhece. Se tirar, esquece Dom José Gaspar. Foi exatamente esquece. A resposta não que a pode Sonoko-san esquecer. falou. Izumo, se você tirar o Dom José Gaspar, daqui 2 anos, ninguém vai perguntar mais nem quem era Dom José Gaspar. Sim. Então, hoje as pessoas ainda vão perguntar por que Dom José Gaspar? Senão a pessoa esquece gratidão, exatamente. Né? Não pode esquecer, né? Naomi-san, aliás, ano passado tinha festival de Ikoi no Sono, Dom José Gaspar, eu vi seu show também. Né? Estava lá. Fez sucesso no Ikoi no Harumi, né? Sono, né? Ai, foi muito bom, né? Gostou de fazer, Gostei, muito bom. assim, a energia, apresentar, né? No palco, né? Sim. Sempre palco bom, bonito, né? lá, Sempre né? Estrutura animado, boa. Né? Não, então, tanto é que o nosso bazar, né, Miyako-san, nós estamos no 48º bazar, acho que esse ano. 48 anos de bazar. Tinha Toro Nagashi também, né? Ano passado teve, esse ano também vai ter. Mas assim, Sonoko-san me explicava, né, Izumo, tem que ter um carinho enorme, Naomi-san, quando você canta naquele palco. Por quê? Há 48 anos atrás, tanto é que eu mudei o nome. O nome do bazar hoje é Shimboku Bazar. Shimboku Bazar, sim, eu lembro. O Sonoko-san falava, Izumo, o bazar do Ikoi,
não temos nada contra, mas muitos dos matsuri que existem hoje, né, são mais arrecadativos, são mais para arrecadar. O Ikoi no Sono não foge a essa regra, também é importante a arrecadação, mas a essência do bazar era juntar as pessoas. Então cada um trazia um prato de comida e tal, só que aí foi aumentando. Alguém trouxe lá um pastel para vender, o outro trouxe uma roupa para vender, e aí se tornou o bazar. Mas a essência do bazar, o bazar nasceu há 48 anos atrás para que as pessoas visitassem o Ikoi no Sono. E por isso que há 2 anos eu decidi mudar o nome como Shimboku Bazar. Sim, Shimboku Bazar. Ano passado, e eu lembro, estava bonito, né? E Toro Nagashi também foi muito bonito. Mudar um pouco de assunto. Hoje em dia, assim, Brasil, dengue. Maior, assim, doença de dengue no Brasil, mundo todo está falando, né? Então, eu fiquei com, assim, preocupação. Será que eu vou pegar dengue logo? E sempre fico pensando como é que vai proteger. E lá no Ikoi no Sono também tem bastante idosos, né? E como é que vai estar tratando esse sobre como fala? Prevenção. Proteção. Então, na verdade, o Ikoi no Sono não é uma entidade de saúde, ele é uma entidade assistencial. Então, isso nós aprendemos desde a época da Covid. Então, quando se deu a questão da pandemia da Covid, era uma questão de saúde. Então, nós não tínhamos procedimentos de máscara, de todas essas proteções todas, né? Nós aprendemos com o Hospital Santa Cruz, com o Hospital Nipo brasileiro, tá? Toda a nossa equipe aprendeu, e nós não tivemos um caso de Covid no Ikoi no Sono. E dentro de uma população que as primeiras notícias eram assim, Izumo, se um Odinha pegar uma Covid, vai todo mundo embora, não tem como segurar isso, né? Então, assim, a equipe do Ikoi no Sono, né, que aliás a Cilei, que é a esposa do Marcos, faz parte dessa equipe, todas elas blindaram e aprenderam muito os procedimentos. Então, hoje a dengue para nós também não temos nenhum caso de dengue praticamente, tá? Então, aliás, qualquer coisa que vier... O Brasil é muito grande, né? Mas, então assim, tem tudo, né? Qualquer coisa que vier hoje, nós estamos preparados, né? Então, acho que o maior exemplo foi realmente a questão da Covid, né? Dessa daqui, né? A Covid era um caso, graças a Deus, Covid, não né? teve problema nenhum dessas aqui. Ainda que a gente não seja uma unidade de saúde, né? É uma unidade assistencial. Tá? Porém, a gente tem um problema no Ikoi. Problema não, a gente resolve esse problema, né? E talvez até importante. Os Odinja que estão lá e que estão num estado terminal, por exemplo, eles... quando eles acham que eles não têm mais não tem mais uma expectativa de curar, eles falam, deixa eu ficar aqui. Por que eu vou para um hospital onde ninguém fala Nihongo, ou a comida é diferente, o tratamento é diferente? Então, deixa eu ficar aqui e eu, né, falei isso aqui no Ikoi no Sono. Nós estamos fazendo isso desde que ele não sofra, né, Naomi? Ele não pode sofrer, então tem que ter alguns equipamentos básicos, né? Então, quando a gente tem condições, eles são tratados numa mini UTI que nós temos no Ikoi, praticamente. Com cama hospitalar, com todos os equipamentos, né? E aí ele passa os seus últimos dias dentro do Ikoi no Sono. Todo mundo envelhece, né? Naomi-san, tão jovem, bonita, mas um dia você também envelhece, demorar muito, né? E Yuki também, né? Mas eu admiro esse trabalho de voluntário para, assim, entidade assim. É muito bonito, né? Trabalho de Izumo-san, né? É de se admirar. Não, mas então, não é um trabalho assim. Vários conjuntos, assim, na verdade,
Então, é isso que eu acho que tem enfermeira. Eu tenho que ter exemplos, né, para que a gente possa seguir esses exemplos, né? Então, eu estou como presidente agora, não vai ser da minha vez que isso aqui vai acabar, né? Porque, assim, a dificuldade é imensa. Sim. Nós temos 110 funcionários. Sim. Então, imagina a nossa folha de pagamento para 110 funcionários. Então, hoje nós temos uma despesa mensal de R$400 mil, dos Sim. quais a gente arrecada todo mês 250. Os outros 150 é negativo. Aí nós temos que ir fazendo. Bazares, estamos indo agora para Akimatsuri, semana retrasada estava em Jundiaí, rifas, doações que a gente ganha de empresas, de pessoas, né? Então, assim, é muito difícil. Sim. Tá? Mas, assim, o que nos alimenta, né? Ainda tem gente muito boa para ajudar, não só o ICOI, acho que tanto o Kibo, Kodomo, todas essas entidades. Tem muita gente. Lá é área muito grande e tem na roça alguma, assim, produção de alimentos também? Feijão, mandioca, tudo produzido lá. Ah, tá. E pelos próprios idosos. Sim. Pelos próprios idosos. Galinhas. Galinhas não. Não tem ovo. Galinhas não tem. Mas assim, aí um pouquinho voltando ao que o Marcos perguntou, qual que é a expectativa? Hoje, os nossos quartos hoje são suítes. Então, o Oditya tem um quarto com um banheiro privativo, né? E eu vi, é melhor que meu apartamento. Sim, muitos dizem que é melhor que um apartamento. Hoje nós temos todo um setor de nutrição, de alimentação. Hoje, a partir de dezembro agora, nós contratamos uma fonoaudióloga para fazer dieta, para fazer o tratamento. Então, a gente tem uma equipe completa de profissionais, médicos, psicólogos, fisioterapeuta, nutricionista, gerontóloga, temos toda uma equipe. O que eu particularmente sentia muito, desde quando eu vim para o ICOI, no começo, eu não sentia muita alegria das pessoas, sabe? Eu sentia que as pessoas estavam lá porque tinham que estar, e para mim, assim, até quando que eu fico aqui? Até quando, né, eu vou viver? Hoje, amigos, eu queria que vocês fossem lá. Hoje eu tenho cerimônia do chá no ICOI no Suno, feita por uma idosa residente, Hamaoka Sensei. Então, ela tem uma sala de fazer a cerimônia do chá. Eu tenho uma alameda de hortênsia que é cuidada pela Tsuzui-san. Ela quis plantar essa alameda de hortênsia. O Makita-san, que é presidente da Flord, doou todas as hortênsias, plantamos, e aí eu falo para Tsuzui-san, você é responsável por cuidar agora dessa hortênsia, dessa alameda. No bazar, Shinboku Bazar, eu vi bastante artesanato Artesanatos. Também. Então, agora, o nosso lema agora é não só da infraestrutura, não só da comida, não só da tratamento, mas tentar fazer o Ikigai dos idosos. Qual é a razão de vocês viverem? E eu sinto que hoje eles estão muito felizes. Então, eu tenho lá a Hilda, que é uma residente, falei, Zumo, por que eu não posso, depois das 6 horas da tarde, por que eu não posso reunir com os idosos, jogar um dominó, vocês me dão uma bolachinha, um café, um leite, um ochá, e isso nós estamos começando a fazer. Isso eu acho que é dar vida para o ICOI. Não é mais um lugar que você vai para ficar lá os seus últimos dias. Não. Karaokê. Estou acompanhando assim o trabalho de Izumo-chan, né? E então, Izumo-chan é kawaii desu. Então, erai desu, né? Hontoni, sem parar, né? Tem tempo para dormir? Não dorme muito? Não, eu durmo muito pouco, né? Aí dorme pouco. Não é que eu durmo pouco, eu durmo cedo e acordo muito cedo, né? Para mim, assim, as horas da manhã são as que são as mais
produtivas para mim, né? Mas assim, amigos, outro dia uma pessoa me comentou, e eu repito isso para todo mundo, né? Ao longo desse tempo todo, a pessoa me falou, mas Izum, eu não entendo, né? Eu vejo vocês, assim, o que você ganha com isso? Isso aí não dá nenhum dinheiro para você, não sei o que você fica fazendo tudo isso. E eu respondi, mas respondi assim, Naomi, assim, de coração, na hora assim, saiu. Eu falei assim, olha, realmente eu não ganho dinheiro, mas acho que eu ganho muita coisa que o seu dinheiro nunca vai poder comprar. Você tem muita ligação com a sociedade. Estou vendo assim, antigamente a ABU, né, jovens também estava muito ligado com você, né? Sim, a gente sempre, a BUNE, então eu recebi semana, agora sábado, sexta-feira, a CBEX lá no ICOI. Para mim é interessante, ex-bolsistas. Né? Eles foram lá fazer doação e fazer uma visita para o ICOI Nacional. Então, todas, assim, jovens, adultos, outras entidades, empresas, muita gente apoiando ICOI Nacional, né, Dom José Gaspar. É por causa do trabalho do presidente também. Aliás, o presidente faz yakisoba também, né? E eu vi várias vezes. Coloca a mão na massa, né? Izumo-san fazendo alguma coisa não assim, fica parado, comida né? também, oferecendo. Mas não, assim, é que tem alguns princípios, né? Na verdade, assim, eu não faço, eu sempre fiz. Não, eu sempre fiz, né? Mas assim, é porque eu gosto. Isso é uma grande diferença. Eu sempre vejo o Izumo-san correndo nas feiras. Sempre está com um avental, está lá ajudando. Mas então, mas é porque isso me dá prazer, sabe? Eu gosto disso, sabe? Assim, não tem nenhum problema. Eu tenho outros diretores, Aida-san, que é o nosso diretor, hoje é o nosso diretor mais antigo, já ajudou muito o ICOI Nacional. Eu faço questão que ele seja o nosso segundo vice-presidente. Então, quando os jovens falam muito, tem que modernizar. Não, eu tenho que respeitar aqueles que construíram a entidade, né? E a entidade sempre é muito difícil, né? Porque a entidade não é uma entidade que você faça um concurso para entrar. Você é meu amigo, vem aqui e tal. Né? Então, assim, isso eu tenho que tomar muito cuidado, né? Então, com o perfil das pessoas. Então, o meu perfil das pessoas você já fritou um ovo, você já ajudou, você já pintou, então você pode ser diretor, né? Então, esse é mais ou menos assim, não é bem assim, mas é uma linha que eu sigo e que eu acho que dá certo isso, né? Assim como a linha de que todos têm que trabalhar em família, né? Então, por isso que a minha esposa sempre está comigo, porque se eu começar a dividir a família, pegar só o esposo, eu começo a dar um problema em casa, né? Dessa daqui, né? Na questão do voluntariado. Né? Meu mestre Shinji Takahashi já faleceu. Ele me ensinou imã de areia, puxa imã, né? Então, mesma energia, puxando. Então, caso Izumo-san também, sempre pensamento positivo, energia positiva. Então, vem sempre aquela energia boa. Coração bom, humanidade, esse que eu senti assim muito motivação de vida, né? Não dinheiro tal, não para ganhar, só que está ganhando bastante energia boa, bastante amigos, apoios, né? Isso a gente sentiu bastante, né? Eu em particular, Izumo, com todo respeito, eu sempre em casa eu comento coisas boas. E com certeza, hoje vai ser mais um dia. Eu estou agradecendo. Izumo-san, qual o significado da palavra Ikigai? Então, acho que Ikigai tem várias formas de entender o que é a palavra. Dentro do contexto do ICOI, eu estou querendo colocar que é a razão de viver. Por que eu acordo todo dia, né? Então, exemplo maior é essa Hamaoka Sensei. Todo dia ela acorda e vai na sala, que é a cerimônia do chá. Ela fica arrumando as coisas. E logicamente que eu faço, né? Então, Eguchi-san da Jaika já foi servido nessa cerimônia do chá, né?
a doutora Ana Mantegassa, que é a nossa maior apoiadora, ela também foi servida lá, né? Essa semana agora passada, nós tivemos o secretário de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, que foi visitar o ICOI, ele também foi servido pela cerimônia do chá. E aí a Ramalca Sensei explica como é que se toma, né? Assim, vira-se o tchauá sim, lá. Sim, tem maneira de fazer, né? Não pode tomar só assim. Exatamente. Também, né? O olho dela, tem amigo Sam, né? o olho dela brilha quando ela tem a oportunidade, sim, com quase 90 anos, de ensinar uma pessoa, né? A Yuriko, né, que é a esposa do Celso Mizumoto, ela não tem condição de fazer mais o manju, né? Então, a Yuriko-san que vai e faz o doce antes de servir o chá. Então, assim, Ikigai para mim do Ikoi no Sono é por que a gente tem que mostrar que, por mais que tenha uma questão da idade, né? Porque muitos falam, e a minha tese dentro da universidade, da faculdade de Direito era sobre o idoso, né? Por quê? Porque se chamava o idoso de velho, né? Então, tipo assim, é velho, vai morrer daqui a pouco. Por que eu vou me preocupar, né? E só como um exemplo, uma vez a IPK, né, que é o Instituto Paulo Kobayashi, o Vitor me arrumou 20 convites, Naomi, para ir para o Circo du Soleil. A primeira coisa que os audistas me perguntaram assim, eles vão posso levar o bentô? Não pode. Lá dentro não pode comer, vocês podem comer na praça. Então eles levaram o bentô, comeram. Eu não fui, né? Isso aí foi, as 2 cuidadoras levaram todos eles, 18 idosos. Assistiram o Circo du Soleil. Nem eu tinha assistido ainda. E quando eles voltaram, a cuidadora falou assim, Honda-san, maravilhoso. E Kegami-san, que nunca sorriu na vida, ele gargalhava. Yamamoto-san, sempre cabeça baixa. Nossa, ele ficava de pé para bater palma. Aí eu falei, então eu quero uma redação do meu dia no circo, né? E todos eles fizeram uma redação. Aí eu fiquei mais triste ainda. Por quê? Toda a redação deles era, eu já posso morrer. Porque eu já vi a coisa mais bonita num circo que a minha neta falava que não tinha nenhum animal, mas que era a coisa mais bonita. Aí o homem voava para lá, voava para cá. Aí eu fui falar com a irmã, porque nós éramos administrados pela Caritas, né? Madre Cochita, eu falei, Madre, poxa, você se mata para oferecer, a pessoa fala, eu já posso morrer. E aí ela me explicou, e hoje eu tenho isso como um lema, né, de que o grande problema nosso de pessoas, né, e aí vai um exemplo para todo mundo, é que a gente sonha sempre em fazer planos futuros, né? Por que eu vou cuidar de uma criança? Porque um dia essa criança vai ficar médica e aí ela vai me cuidar e vai me curar de um câncer, vai me operar. E ela falou que os tempos são diferentes dos idosos, mas o tempo que o idoso tem, como você falou que Kagami-san não parava de rir, pronto, esse é o projeto maior que você tem. Essa é a alegria que você deu em 3 dias. Ele pode morrer amanhã, mas você já fez o seu Ikigai, o seu projeto dessa daqui, tá? Então eu comecei a perceber que os idosos, por mais que a gente chame de velhos, né? E isso é um exemplo para todo mundo, tá? Eles ainda têm muito sentimento interno idoso, deles. Guardado. Idoso, apenas número, eu acho. Número, e com idade, assim, a gente fica aumentando rugas. Eu também, né? Toda noite eu passo creme também para não aparecer muito rugas. Mas dentro do meu coração, eu tenho 4 netos, né? Já falei. Só que não sente muito idoso. Porque cabeça, sim, a gente tem bastante experiência, sim, e bastante aprendizagem. Cada vez aprende. Então, coisa boa também tem bastante gravado, né? Sim. Então, sente bem com essa aprendizagem. Aprendi essa coisa boa. Como sente bem, né? Com assim, aprendendo assim. Então... Mas isso, Meiko-san, acho que assim, isso é muito bom.
É o que eu também sigo um pouco isso. Mas tem que ter um pouquinho a companhia, o respeito, a admiração da família. Eu falo, então, e só que a família começa a não entender que isso é parte da velhice. Há uns 15 anos atrás, né, um grupo de pescadores que tinha muito fotógrafo falou: Izuma, eu quero tirar uma foto aqui de cada idoso. Eu vou fazer um calendário, mando um para o idoso e um para a família. Aí eles montaram, igual isso aqui assim, tudo aqueles... E aí a minha amiga falou assim: Izuma, eu vou lá maquiar os idosos. Não, eu falei: você tá maluco, Yuriko? Você acha que alguém vai querer ser maquiada lá? Como cheio de ruga? Não precisa. Não, eu vou. Ela chegou no dia, abriu uma caixa assim, que tinha 500 esmaltes, não sei o que, assim, uma caixa enorme de maquiagem. Miko-san, nem uma idosa, nem um idoso quis tirar foto sem maquiar. Verdade. Aquilo eu aprendi. Sim. Aí ela falou: Izomo, você falou que eles nem iam dar bola. Para mim era isso. Maquiagem é gostosa, viu? É uma terapia. Não, mas o que tem que entender é o que motiva a pessoa de querer ser maquiada, ainda quer ser bonita, ainda quer ser tirar uma foto bem, né? E aí a mesma coisa, quando entra num quarto do Odisha, de um Albatia, a senhora vê fotos dos netos, um monte de fotos dos netos. Eu falo pro familiar: escuta, como é que você deixa a sua mãe aqui, a cabeceira inteira com a foto dos netos, e vocês não trazem os netos para visitar? Então, assim, não que eles sejam, mas eles não têm ideia. Então, o meu papel é de provocar isso um pouquinho. Domingo eu tenho reunião com eles. Eu tenho que provocar, escuta, tem que olhar o quarto dela, tem foto dos netos, pô. Ela fica olhando a foto. Por que você não traz o neto para ela poder brincar um pouquinho, para ela poder falar um pouquinho, né? Sim. E aí outro exemplo que eu faço sempre assim: escuta, familiares, né? Esse é muito engraçado. Quem vai cortar a unha do pé? Não, amigo. Nós temos que cortar a unha do pé. Quem corta a unha do pé? Quem corta o cabelo da sua mãe? Então, tudo isso, né? Se o familiar pudesse... Hoje está mudando bastante, tá? Os familiares estão muito atuantes, fazem almoço, vamos fazer semana que vem almoço para Dia das Mães. Então, esse Kimochi, acho que a gente conseguiu... Tanto é que hoje, né, resgatar. Hoje, acho que a gente tem o maior número de voluntários de todas as entidades. Qualquer coisa, a gente consegue juntar muita gente. Lá, Ikoi no Sonoe tem fácil de assim, condução, por exemplo, de São Paulo, como é que vai lá? Difícil. Muito difícil. E um pouco afastado. Um pouco afastado. Né? Esse é o grande problema do Ikoi. Né? Essa prefeitura também tem que pensar um pouco, né? Então, na verdade, o Ikoi era assim, até hoje, né, assim, ele era muito... Ele é muito conhecido dentro da comunidade, mas não é conhecido para ver o espaço, é conhecido como Ikoi. O Ikoi, assim, é uma casa de idosos. Todo mundo sabe disso. Agora, poucas pessoas conhecem o Ikoi. A hora que veio o Ikoi no Sono, aquilo é impressionante. Meu pai olhou aquilo e falou: mas Izuma, eu achei que era uma casinha pequenininha aqui. Não, pai, é grande aquilo lá, né? Então, assim, a gente está abrindo muito para toda, não só a comunidade japonesa, a comunidade brasileira, né? Então, a gente está tentando fazer esse trabalho de divulgar um pouquinho, e principalmente porque um dos grandes problemas que nós vamos ter, e aí chegando na pergunta do Marcos, é que o envelhecimento de todo mundo vai ser um grande problema para enfrentar. Todos envelhecem, né? Todos vão. Não, mas nós estamos envelhecendo muito. Sim. Eu também, logo. A expectativa de vida aumenta, mas tem que aumentar com qualidade de vida. Né? Não adianta a gente querer viver muito, né? Mas a gente ainda tem um certo resquício das pessoas, né? Os meus amigos falam: Izumo, como que eu faço? Aí eu falo: puxa, mas nós não temos vagas. Não, mas Izumo, eu não quero colocar no Ikoi. Só quero que vocês nos ensinem como cuidar dos idosos. Vocês sabem como cuidar dos idosos, né? Então, esse é uma outra frente que
a gente está fazendo agora, amigos, até é bom, né, pra gente, é a oportunidade de eu poder falar. O Icoi Nacional sempre ganhou muita ajuda de todo mundo, né? A Miyako-san também nos ajudou a fazer o vídeo, ajudou a fazer as coberturas, divulgar, Naomi-san vai cantar, mas vocês não têm ninguém no Icoi. Vocês fazem... É, Você tem Oji-chan, Oba-chan? não tenho mais. Não tem? Não tem Já ninguém, faleceu. Oji-chan, Oba-chan? Não. Ah, não tem. Não, então, as sim. pessoas que ajudam o Icoi, não tem ninguém no Icoi. E eu acho que o Icoi tem que devolver para a comunidade, tem que devolver para a sociedade toda essa ajuda. Eu não posso ficar olhando só aqueles 50 Oji-chan. Não, eu tenho que continuar olhando eles, sim, mas eu tenho que tentar levar o conhecimento do Icoi para fora. Por isso que você candidatou para CMTT? Uma das Também, coisas... Na né? verdade, foi uma indicação de um amigo, né? Sim. E aí a gente... CMTT, o que é CMTT? CMTT é um conselho municipal de trânsito e transporte. E você ganhou grandes votos, né? Eu fiquei surpreso, né? Não sabia que ia ter tanto voto. Ganhou quase primeiro, né? O terceiro. Segundo, terceiro. Eu fiquei terceiro. Terceiro. Nossa, grandes votos você ganhou. Que os outros dois, né? Assim, a votação deles, eles são do sindicato, né? Eu votei também. Tá? Então, eu... Também, tá? Então, ao redor, assim, falei, vota. Aí, não, mas eu fiquei impressionado, assim, não é muito fácil, foram quase 1.200 votos. Sim. Através de um WhatsApp, quer dizer, só mandando um WhatsApp. Só com WhatsApp, né? Mas também acho que é a temática, né? Então, a questão de ter um segmento do idoso, é onde eu fui eleito para o segmento do idoso, né? Mas eu confesso, né, amigos, é muito não é que é muito confuso, é muita coisa naquilo lá. Então tem tanto ciclista como deficientes físicos, sociedade, organização da sociedade civil, são vários segmentos, né? Então um que eu vejo que é muito é do ciclista, né? Então, o pessoal do ciclismo coloca muita política pública, né? Então, eu tenho que colocar uma política pública do idoso. Como facilitar a questão da mobilidade, do transporte, né? Como ter um acesso mais fácil ao... como a minha coisa falou, poxa, como é que tem uma casa de idoso não tem um transporte fácil para ir até lá? Né? Então, aí, logicamente, a família não vai porque fica longe. A desculpa dele é, Izuma, não consigo ir, é muito longe, né? Então, assim, toda essa política pública, eu ainda não consegui digerir ainda, tá? Eu estou lendo um pouquinho, eu participo das reuniões como praticamente só um ouvinte, né? Porque todos lá, não digo que são profissionais, mas quase todo mundo lá é semiprofissional dentro daquele conselho. Sim, mas esse CMTT pode ser que ajuda de transporte. Não, esse é o painel, né? Esse é o fórum onde se discute isso. Tá? Então, eu estou acompanhando, lógico, o pessoal então, como eu falo, de bicicleta, ciclista, é muito forte. Toda hora ele, não, vamos mudar isso aqui, vamos colocar isso. Eu também tenho que fazer esse papel para o idoso. Olha, para o idoso, eu queria que tivesse uma cabine, né, com um banco mais confortável, com uma luz mais não sei o quê, quando fosse subir no ônibus, tivesse um acesso melhor, né? Mas eu confesso que ainda não consegui. Bom, foi aberto aí um mês, né? Mas eu estou querendo entender como é que funciona isso, né? Aliás, época de secretário de transporte Getúlio Hanashiro, ele conseguiu esse acima de 60 anos, aquele ônibus transporte de graça, né? Agora Colônia está esperando trabalho de Izumo-san. Vamos fazer. Vamos, apoiando, eu todo tenho mundo 2 apoiando. anos, o meu mandato é de 2 anos. Né, sim. daqui, né? Então, todo mundo apoiando dá, né? Sim. Naomi-san? Aprendeu bastante sobre idoso, né? Muito. Não sabia da... Para você, vai meio século chegar até lá. Não sabia da grandiosidade do trabalho, da importância do trabalho do senhor Izumo. Nossa, estou muito admirada. Eu falei para você que, no fundo,
desde a época da harmonia. Se você pegar hoje, não, me diga. Ó, Dona Margarida foi empregada doméstica do Dr. Celestino Burro. Chegou aqui com 12 anos de idade. Izumo, você é formado em administração, engenharia, direito, MBA. Eu não fiz nada. Assim, digo, todas, né? Coco Ichikawa, da Kibonoye, todas são pessoas muito simples. Aquele pessoal que fez a Casa de Estudante de Harmonia, também, todas pessoas. Então, essas pessoas construíram. O que nós, com todo esse estudo, o que nós construímos? O que nós fizemos de novo para a comunidade? Muito pouco, né, meu Gustavo? Muito pouco. Sim. Agora, eu não posso deixar isso aqui sumir, né? Estudo na faculdade é bom, ganha bastante amigos, aprende bastante coisa. Aliás, uma faculdade no Japão, 3 faculdades aqui no Brasil, 4 faculdades, mas eu não sei nada tecnologia. Eu falei professor da Fundação Getúlio Vargas, olha, professor, eu não vou fazer MBA, ainda a idade também. Eu gosto de estudar. Mas eu formei 4 faculdades, não adiantou nada, nem sei WhatsApp, nem sei tecnologia nova. E eu aprendi cabeleireira também, logo depois que eu vim para o Brasil. Esse funciona até agora, fazer manicure, pedicure, fazer cabelo, estética. Essa aprendizagem de cabeleireira, escola de cabeleireira, que eu estudei 3 anos, essa aqui vida toda, a mulher gosta de assim, Sim. né? Vaidosa, né? Então, isso aqui funciona muito bem, mais que faculdade. Mas faculdade sempre gostei mas também. Assim, a gente, por mais condições, estudos, né? A gente não constrói, né? Não tem um novo Ikoin no Sono. Não tem um novo Kibonoye. Não tem um novo Kodomo no Sono. Não tem um novo Harmonia. E como é que essas pessoas que eram muito humildes na época, com dificuldades enormes, né? Como é que construíram isso? Eu entro no Ikoin no Sono hoje, eu olho e falo, puxa vida, como é que se conseguiu construir tudo isso? Vai numa Kibonoye, olha como é que construiu tudo isso. Então, eu acho, né, Meio-san, principalmente nessas mídias, né, tentar divulgar o máximo possível, né, a questão do quanto para mim, eu me sinto um pouco responsável se eu não der continuidade a isso. Tá? Se a próxima geração, né, eu hoje fico, eu sei por quê, porque o Ikoin ganha as doações, né, dos Kenjinkais que estão fechando. Aí eu falo, mas como é que o Kenjinkai está fechando? O Kenjinkai tem o quê? 4, 5 funcionários. Que não tem mais jovens. Mas aí, então, precisa repensar um pouco isso, né? Por isso que eu falo que no Ikoin no Sono, pelo menos nos 2 anos, vai existir. Eu tenho que manter isso, né? Um grande exemplo que eu fiquei muito triste, Esperança Fujinkai. Naomi, sabe Esperança Fujinkai? Esperança Fujinkai, ele tem uma história contrária do Ikoin, né? Eles nasceram para ajudar os japoneses do Japão que tinham sofrido com a guerra. O Ikoin no Sono nasceu para ajudar os imigrantes japoneses que estavam no Brasil. Ele é mais antigo que o Ikoin no Sono. E há 2 anos encerraram, fecharam. 1942, né? Sim. Dom José Gaspar ajudou Dona Margarida, Sim. né? Então, assim, eu tenho um pouquinho... E aí, sim, né, que eu tento, através de estudo, né, do Ikoin no Sono, né, mostrar um pouquinho que vai ter que ter gente que continue esse trabalho, né, dessa aqui, né. Só que coração caloroso, Izumo-san, espera tudo. E eu penso assim também. Tem bastante pessoa humilde também. Nossa, eu aprendo muitas coisas. Todo dia aprende com pessoa.
né? Porque a gente, de um inteiro, ninguém é igual. Cada um tem seu talento, sua capacidade. Então, eu aprendo assim bastante coisa com pessoa, todo dia. Então, meu ikigai para ficar com amigo com todos. Esse eu sinto bem, assim, dia a dia na vida, né? Ai, hoje também ganhei essa amiga, né? Ontem também ganhei aquela amiga. Qualquer lugar, assim, supermercado também, eu pergunto assim, quando compro alguma coisa brasileira, como é que brasileiro faz esse culinária? Então, qualquer lugar dá para pegar gente boa, conversar, dá para pegar amizade, né? Esse é meu ikigai também, dia a dia. Izumo-san também, parabéns, né? Tem algum novo projeto ou sonho? Alguma coisa que esqueceu de falar? Não, Max, acho que é o projeto que eu tenho, eu vou começar, eu quero começar, como é que fala? É compartilhar o conhecimento que o ICOI tem, ele não pode ficar dentro do ICOI, eu tenho que levar. Então, eu estou conversando com as pessoas das outras cidades, Brasília, todos os lugares que nós vamos, né? Mogi, Jundiaí, Araçatuba, que eu quero levar os profissionais do ICOI para um final de semana dar uma palestra de como cuidar do seu pai, como alimentar bem o seu pai, como fazer um exercício em casa, como controlar um remédio, alguma coisa assim, que eles perguntem para nós, né? Acho que para mim o ICOI no Sono tem essa responsabilidade, principalmente agora que todo mundo está olhando. Eu estou fazendo isso com empresas, né? As empresas estão nos procurando. Eu fiz uma com uma empresa chamada Doll, e que tem um núcleo asiático que eles chamam, e tivemos mais de 260 pessoas participando dessa live. E não tinha nenhum idoso, eram filhos que queriam saber como eu cuido do meu pai. Tá? Então eles faziam algumas perguntas de saúde, né, de tal, e eu achei o modelo muito bom, e eu queria levar isso um pouquinho para as outras cidades, né, que, principalmente no Inacá, no interior, que ainda o filho cuida do pai. Agora, ele cuida como? Ele cuida por muito amor, né? Quer dizer, mas ele não tem conhecimento nenhum de como deve ser cuidado do pai. Isso também pode ser importante, porque muitas vezes pessoas, né, com todo respeito, o pessoal do interior não tem como trazê-lo e não tem vaga também. Então, essa forma, né, é um outro lado positivo. Parabéns, meu. É uma ideia muito que pode e deve se dar certo. Naomi-san também continua show, né? Para o Ji-chan, o Ba-chan, né? Todo mundo fica muito contente. Bom, muito gratificante. Sim, né? Sim. Eu tenho aí, dia 20 e pouco, o Serginho Tanigawa. Zumo, eu quero fazer um show. Tá bom, vamos fazer. Né? Então, assim, tudo isso, essas pessoas que ajudam tanto, eu não queria limitar só aos 40, aos 50 idosos, né? Eu tenho que... A pessoa lá de longe que ajuda, eu tenho gente que doa banana todo. Há 30 anos o senhor vem trazer banana do sítio para o ICOI. Sim. Então, assim, o ICOI tem histórias muito bonitas nesse sentido. Muito, mas muito bonitas nesse sentido. 30 anos atrás veio minha amiga cantora do Japão, Mori Chisaka-san. Aí, 30 anos atrás, eu levei ela cantar no ICOI no Sono, Dom José Gaspar. Como eles gostam, né? Sim. Assim, fica contente, agradecido. Porque, na verdade, nessa idade, né, não tem... O que gostam muito é crianças, música e comida, né? Não tem muito dessas aqui. Hai. Tem alguma pergunta? Senhor Izumo, para uma pessoa querer fazer qualquer tipo de doação, entre em contato com o ICOI, como que é o procedimento? Na verdade, a gente tem um contato, né, que é o telefone do próprio ICOI no Sonon,
Mas talvez seja mais fácil entrar pelo site www.ikoinosono.org.br. E vocês retiram a doação? Retiramos tudo. Retiramos aonde tiver que retirar, a gente retira. Dessas aqui. Né? E só para... se a gente estiver já caminhando para o fim, né? É tão gostoso que parece que o tempo passa, né? Não passa, né, mas eu queria dizer o seguinte, né, Mekusai? Eu acho que tudo o que eu tenho, o que eu passo hoje, e realmente eu tenho essa ideia de que não há pagamento de um salário, não há nada, mas com certeza eu recebo muito mais e recebo muito mais do que nenhum dinheiro poderia comprar. Né? Eu tenho algumas linhas, né? Por exemplo, eu sou Ikoinosono. Desde que eu me propus a ser Ikoinosono, eu não participo de nenhuma outra entidade. Então, eu só sou Ikoinosono. Então, eu tenho que me dedicar, se eu tenho essa responsabilidade. Então, eu não faço parte do Bunkyo, não faço parte de nada. Eu só faço parte do Ikoinosono. Então, esse é um dos princípios que eu sempre levo, né? Porque as pessoas têm uma tendência de serem, né, vários tal, disso daqui. Eu também tenho muita gratidão à questão, eu fui bolsista, né, Gai Musho Kenshusei, e só para ter uma ideia de como é que norteia tudo isso, né, o cônsul geral atual, Toru Shimizu, Naomi, ele nos convidou, não só o Ikoi, mas convidou as outras entidades, para aquela cerimônia de 100 anos. Dos idosos que fizeram 100 anos na casa do cônsul. E eu fui, né, lá, sentei ao lado da Miyawara-san, que é presidente do Clube dos Anciões, né, e quando eu vi aquelas obachan para receber o diploma do cônsul, é inacreditável, Naomi. Eu tinha uma obachan que ficou a cerimônia inteira assim. A outra ficava assim. Então. E eu olhei eles e falei assim, escuta, eu quero completar 100 anos para que eu possa sentar nessa cadeira e também receber. Né? Mas aí eu pensei depois, né, quando eu vi, eu falei, bom, não adianta eu viver 100 anos. Porque eu nunca vou ter o sentimento que aquelas pessoas estavam sentindo. É nítido que aquelas obachan colocaram a melhor roupa que elas tinham. O fato delas estarem na casa do cônsul, na frente do cônsul, para receber uma homenagem, era uma coisa para mim inimaginável daquilo lá. Então é um sentimento que eu nunca vou ter. Porque para mim, aquela obachan que estava rezando, o que passa na cabeça dela? Depois de 100 anos eu estou aqui na casa do cônsul, vou receber. E o cônsul lê, a primeira pessoa, ele lê o diploma. Depois os outros ele só vai falando assim a idade, né? A obachan, a primeira que recebeu, não, mas ela virou para nós assim, mas lágrimas caindo no olho. Né? E aí falou assim, ai, arigato. Um outro odichan que foi, ele virou com o diploma e falou assim, minasan, minna gambarimashou. É sentimento que nós não temos, amigo, sabe? A gente não é que não tem, a gente não permita ter esses sentimentos, tá? Então, assim, é muito bonito. Eu falei com o cônsul me respondeu, dizendo, eu falei, olha, o senhor não tem ideia do que o senhor proporciona para essas pessoas. E são os últimos, né? Daqui a pouco acaba essas pessoas que estão com 100 anos e que foram imigrantes, né? Então, assim, acho que tudo isso que eu voltei para casa, chamei meus filhos, falei para eles, olha, papai foi numa cerimônia, e eu tenho pena, porque eu não vou ter esse sentimento, eu não vou ter esse orgulho, né? Eu vou completar 100 anos, mas eu não vou ter essa... Assim, quando eu receber, talvez pegue lá, mas não tem, né, o mesmo sentimento. E aí, quando você tem tudo isso, eu tenho que passar uma história, né? Da questão da formação, né? Então, eu falei, eu sou de Araçatuba, né? Eu estou com a Lumi, nós completamos esse ano 50 anos juntos. Então, nós namoramos desde os 15 anos de idade. Tá? Este ano, imigração japonesa, 117 anos, 117, né? né? Bastante, né? Logo, 120 anos.
mas japonês contribui bastante, Isso, né? isso. Então, por isso que a gente fala assim, que a gente tem que enaltecer isso. Eu, da minha forma pessoal, o que eu tento enaltecer é a questão de que eu tô com a Lume desde os 15 anos de idade. Tanto é que não, a minha filha, quando quis namorar com 18 anos, eu falei, não namora não, tem que estudar. Ela falou, mas papai, você começou a namorar a mamãe com 15 anos? Eu falei, sim, mas sua mãe teve a sorte de encontrar eu. Agora não sei se você vai ter a sorte de encontrar outra pessoa. Mas assim, então assim, esse ano nós completamos 50 anos de namoro, 40 de casado, e eu falo para todo mundo, é uma opção não, é um legado que pouca gente vai ter oportunidade de desfrutar. Por quê? Porque viver 50 anos juntos não é viver de uma forma única, né? Nós começamos a namorar quando a gente estava no colegial. Aí depois fala, Izuma, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser engenheiro. Então tá bom. Aí você entra para a parte do cursinho. Aí depois você se forma. Aí você tem o primeiro emprego. Aí você tem a primeira viagem. Quer dizer, tudo, 50 anos, não é igual. É 50 anos, a cada 5 anos, um período diferente. Então, essa oportunidade, essa vivência que a gente tem hoje, eu acho que reflete muito no que eu penso, no que eu acho que eu consigo fazer. Desde Izumo-chan, né? Exatamente. Por quê? É muito difícil isso, né? Quer dizer, você passar todas essas fases, né? Então, não é fácil, lógico, né? Vai mudando tudo, né? O primeiro emprego, o primeiro filho, o segundo, né? Temos 2 filhos hoje, né? Eles falam que eu sou muito exigente, tá? Mas dentro da cultura que eu aprendi, eu tenho que ser exigente daqueles que eu estudei em escola pública. Eles estudaram nas melhores escolas, então que corresponda a essas melhores, né? E, então eu e a Lume, graças a Deus, a gente tem 2 filhos, né? Um sócio-diretor da KPMG. Aliás, no ano passado ele foi convidado pela ONU para dar uma palestra sobre Movimento Água, que é um projeto que ele toca aqui no Brasil. E eu tenho a caçula, que é farmacovigilância da Libes, né? Então, assim, por tudo isso que tem, né? Porque, assim, nós fomos na despedida nós encontramos Iguchi-san foi embora da JICA, né? E aí Iguchi-san falou para a Lume, né? Eu só queria que você entendesse, né? Que quando o Izumo faz muita coisa, talvez falte um pouco para a família, né? Porque é natural. É conhecido para o governo japonês, né? Sim. Parabéns, né? Então, assim, acho que tudo isso faz uma história, tá? Não é uma história... E aí eu brinco com todo mundo, né, Naomi, que eu falo assim, eu sou da geração que a gente consertava as pessoas. Hoje não, né? Hoje descarta as pessoas. Não deu certo, descarta, né? Então nós ainda somos Bom, você não é exatamente, né? Tá errando, tá fazendo a coisa errada, mas vamos tentar consertar, não simplesmente trocar, né? Então toda essa filosofia, quer dizer, todo esse pensamento eu tento passar não só para meus filhos, como para todos que me rodeiam do lado, né? E por isso que é a minha responsabilidade dentro do Ikoin no Sono, de poder levar essa história toda, né? E só para finalizar da minha parte, como eu falei para vocês, que tudo que eu conheço no Ikoin no Sono, eu aprendi da Sonoko-san. Tudo. Yoshiaki-san desu, né? Sonoko-san. Subarashii kata deshita, né? E quando eu levei ela pro hospital, que ela estava... uma história de fazer alguns exames, e ela foi internada na UTI. E aí eu tive que sair, chamei a irmã dela para ficar no hospital. Aí ela me ligou à noite e falou, Izumo, ela foi para UTI. Só pode entrar uma pessoa das 3 horas até as 3h30. E ela falou que quer falar com você. Eu falei, não, mas é melhor vocês fazerem a família, né? Porque sabia que não ia durar muito, né? E não, ela falou que tem que falar com você. Tá bom. Aí
No dia seguinte eu fui, né? Aí a médica intensivista que estava lá, ela veio, né? Aí olhou a Sonoko-san que estava na cama, aí perguntou quem que é, né? Esse senhor aqui, que ele é dessa jovem senhorita aqui, né? E a Sonoko-san, eu fiquei também na hora sem saber o que responder, né? Aí a Sonoko-san falou assim, ele é meu filho. Aí a médica olhou, né? Mas aqui está dizendo que a senhora é solteira e não tem filhos? Aí ela falou, não, mas é meu filho de coração. Aí ela me explicou toda a história do Ikoi, tudo que eu deveria, os valores que eu deveria preservar dentro do Ikoi, os valores que o Ikoi considera como... Alguém tem que ter essa história, né, Naomi? Tá? Não é pelo livro que você vai aprender. Alguém que viveu 65 anos no Ikoi, ela disse toda a história do Ikoi no Sono. E falou, eu quero que você leve isso para frente, né? E aí, uma semana depois, foi a última vez que eu vi ela, uma semana depois ela acabou falecendo. Então, esse legado que a gente recebe, né, é por isso que algumas vezes realmente eu tenho que me dedicar por conta disso. Dona Margarida II, né? Dona Margarida II. Tanto é que as cinzas delas estão plantadas numa sakura ao lado da Dona Margarida. Depois de um tempinho, eles voltaram a ficar juntos de novo. Pois é. Tem bastante história, né? Não, o Ikoi no Sono tem bastante história. Né? Sim. はい。皆さん、今日のポッドキャストいかがでしたでしょうか。ブラジルはこういうふうに日系人がたくさんいらっしゃいます。日系人の3世の、出雲本田さんに今日はインタビューをしました。それではまた、次の機会までさようなら。はい、さようなら。ありがとう。Obrigado. Toshio-san, solta a vinheta. Né? Os dois.